Sejam bem-vindos a mais uma aula onde nós faremos algumas considerações sobre o estudo das sucessões ou séries. Bom, quando a gente observa os ponteiros de um relógio percorrendo sucessivamente os minutos, segundos e horas, a gente percebe que cada hora segue sua ordem, né? E ela tem uma hora que a antecede e uma hora que irá sucedê-la. Essa ideia de movimento é importante em matemática. Por quê? Porque se nós compararmos também com os dias da semana, nós vamos perceber que também existe uma ordem entre os dias. A segunda-feira vem depois do domingo e antes da terça, e assim sucessivamente para cada dia da semana. Em matemática, essa ordem é muito importante, e é ela que vai permitir, essa sucessão organizada, vai permitir a gente definir o que é uma sucessão, ou uma progressão, ou uma sequência, ok? Então são sinônimos sucessão, sequência e progressão. Muito bem. A gente vai pegar, para definir matematicamente, um conjunto dos números naturais, ok? Se você tiver problema com o zero nos naturais, você pode pôr um asterisco aí, não tem problema. A gente não vai precisar dele. E aí eu vou associar cada número natural a uns elementos de um segundo conjunto, que é o conjunto dos números reais. Então veja que no meu conjunto de partida, no meu domínio, eu vou sair do 1 e vou associar um número real e vou chamá-lo de A1, ou o primeiro termo da minha sucessão, ou A índice 1. Vou pegar o 2 e associar ao A2, que seria o meu segundo termo, o 3 e assim por diante. Ok? Então essa aplicação ou função dos naturais nos reais é que vai nos permitir, né, escrever aí nossas sucessões. Em notação matemática eu poderia representar por um xn dentro da chavinha, já que é um conjunto de números, né, onde eu pego nos reais um n e levo a um an nos reais. Ok? O domínio está em n, o contra-domínio aí nos reais. Portanto, eu tenho aí a minha sucessão. A gente falando disso, está dizendo que não vai ter nunca uma sucessão onde será perguntado qual o termo que está, o termo 3,5, 4,5, 5,2, não tem. Os termos são sempre posições naturais, primeiro, segundo, terceiro, porque a gente está saindo dos naturais. Agora é claro que os termos da minha série pode ser qualquer número real, uma raiz, uma fração, isso não importa, ok? Em linguagem de conjuntos, eu poderia também dizer o quê? Em vez de colocar f de x, como a gente costuma, eu posso colocar x de n, já que eu chamei minha sequência de x. E aí, em geral, a gente representa com nzinho no subíndice, né, dizendo que é natural. Um exemplo é o seguinte, se eu pego, por exemplo, para fazer uma representação gráfica, uma função, eu saio dos reais e vou aos reais. Então eu pego, por exemplo, a função linear x mais 1, eu percebo que no eixo das abscissas ele está completinho, né? É uma reta completinha, todos os números reais. E aí eu vou atribuindo valores para x e y e obtenho essa reta, não é verdade? O coeficiente linear aí é 1, ela vai cruzar o y em 1, vai ter uma certa inclinação. Se eu tiver que fazer uma representação de uma sucessão, isso não vai acontecer, porque agora eu não tenho mais no eixo horizontal os reais, eu tenho os naturais, ó. E os naturais é cheio de buraco, né? Ele vai pulando, 1, 2, 3... Mas de igual modo eu consigo representar se a lei de formação ou o termo geral for n mais 1. Olha só, quando eu coloco n mais 1 no lugar daquele x, vai ficar 2. Então eu associo ele ao 2. Mesma coisa, 2 vai ficar 2 mais 1, 3. 3 vai ficar 3 mais 1, 4. Ou seja, para a sucessão, a representação gráfica são pontos e não reta. Embora se eu unisse essas retas, se fossem números reais, daria exatamente a reta que eu tenho lá no plano cartesiano para os reais. Ok? Essa é uma consideração importante. E aí eu posso escrever então, ó, que a minha sucessão, né, em geral a gente coloca números separados por vírgula dentro de um parênteses. Ok? O termo geral desse caso aí seria n mais 1, né? Ou seja, cada termo é o anterior, um termo geral qualquer, mais 1. Né? Termo geral é n mais 1. Muito bem. Por falar em termo geral, algumas vezes é dado exemplos onde se dá o termo geral e pede para você construir a sucessão. Aí é o melhor dos mundos, né? Porque quando ele te dá o termo geral, a gente sabe que o conjunto de partida ou domínio são os números naturais, só preciso substituir os valores. Observe, substituo n por 1, por 2, por 3. Se eu resolvo essas continhas, eu vou obter os primeiro, segundo, terceiro termo da minha sucessão pedida. Nesse caso, 1, 3, 6, 10, 15 e assim por diante. E o termo geral já foi dado, n mais 1 sobre 2. Ok? Um caso mais complicadinho é quando é o contrário, né? Embora esse caso eu vou pegar um exemplo bem simples, ó, quando ele te dá a sucessão e quer o termo geral. Nem sempre isso é tão trivial. A gente vai fazer vários exercícios durante o curso onde é feito isso. Às vezes você tem que raciocinar bastante para descobrir. Esse caso está simples, porque veja, eu estou saindo dos naturais e os números reais lá dentro é os próprios naturais, ó, os números da sucessão. Né? Os naturais estão contidos nos reais, então meu conjunto de chegada lá, o contradomínio, continua sendo aí ó, os naturais. Percebeu? Então é claro, né, que se eu pego o primeiro termo, o índice 1, associo com 1, o 2 com 2 e assim por diante, o índice n vai ser associado ao termo n. Esse, portanto, é o termo geral daquela sucessão, né? Olha esse outro exemplo um tanto quanto mais intrigante. Eu tenho menos 1, 2, menos 3, 4, menos 5. Veja, os números não é que não estão em ordem, eles estão alternados, né? Percebe que o sinal é positivo ou negativo? Positivo ou negativo. Como é que eu faço para descobrir quem é o termo geral? Observe, no primeiro caso, eu vou multiplicar por menos 1, porque eu sei que se eu multiplicar 1 por menos 1, nada acontece. Se eu pegar o segundo termo, A2, que é 2, e multiplicar por 1, eu mantenho lá o segundo termo, né? Ó, mesma coisa vale para os demais, por 3, por 4, observe. Então, na verdade, o que eu preciso fazer para fazer essa alternância? Colocar no expoente um expoente, ou para o ímpar, porque quando ele é ímpar, dá menos. Então, fica com menos 1 lá, ó, na posição 1, expoente 1. Na posição 2, o A2, expoente 2, e assim por diante. Porque aí, quando os expoentes são pares, dá positivo, quando são ímpares, dá negativo, alternadamente. Nos gerando, portanto, nosso termo geral como sendo n vezes menos 1 elevado a n. Sacou? Então veja que nem sempre é tão trivial.
Agora, qualquer termo que ele me perguntasse, qual o centésimo? Ora, 100 vezes menos 1 elevado a 100. Então, ia ser quem? 100. Ok? Muito bem. Então, a gente vai falar agora de algumas sucessões especiais, começando pelos primos, né? Os queridinhos dos algebristas. Observe, são aqueles números, né, que só tem dois divisores, um e ele mesmo. Ok? Os números primos são muito interessantes e objeto de estudo na matemática já há muito tempo. Né? A pergunta que se faz é, será que existe um termo geral para os números primos? Eu posso ter uma fórmula para achar qualquer número primo lá na frente? Essa é uma boa pergunta, né? E muitos tonéis de tinta já foram gastos escrevendo sobre essa pergunta. A gente vai citar aqui alguns exemplos de pesquisa nessa área, por exemplo, Euler, que dispensa comentários, né? Ele criou um polinômio chamado polinômio de Euler, olha aí, ó. Com n natural, né, entre 1 e 40, esse polinômio gera números primos. Né? Se eu coloco valores entre 1 e 40, ele vai me gerar números primos. Ele não vai gerar todos, tá? Na sequência, mas ele vai gerar bastante números primos aí. Até porque o intervalo ali é fechado também, né? Não teria como. Mas ele pulou alguns primos aí, você percebe? Entretanto, ele conseguiu gerar bastante primo com esse polinômio. Nessa mesma linha de pesquisa, se nós olharmos para o André-Marie Legendre, também vamos perceber que ele também fez um polinômio, né, para descobrir primos, olha aí, ó. Só que ele alterou muito pouco de Euler, olha lá. Se inspirou no Euler, né? Ele só trocou o sinal e mudou o intervalo lá no final, né? Esse também é um polinômio de Legendre, permite, né, a gente também a encontrar números primos, tá? Bom, uma forma da gente definir sucessões, sequências ou progressões, já que a gente já viu que são sinônimos, é por meio de recorrência. Como assim, professor? Você vai ter uma relação entre os termos dela, né, para gerar novos termos, uma associação algébrica entre os termos. Nesse caso, observe o seguinte exemplo. Ele informou que o primeiro termo de uma sucessão é menos 1. E informou o seguinte depois, ó. O AN mais 1 é o anterior, né, sobre N mais 1 para qualquer N maior ou igual a 1. E aí, se ele te dá essa relação de recorrência e pede para construir a sucessão, também não tem mistério. Você vai só substituir os valores. Tudo bem? Primeiro termo é menos 1. Vamos para o segundo termo. Observe, agora o N vai tomar o valor de 2. Substituindo na relação que ele deu, o A2, eu vou ficar com A2 menos 1 sobre 2 mais 1. Não é verdade? E aí, o que eu obtenho lá? Ó? Quando o N é 1, eu vou obter o A2 como sendo o A1 sobre 3. Substituindo o valor, eu vou achar 1 menos 1 terço. Para achar o A3, eu só preciso substituir o N por 2, e aí eu tenho quem? O A3 menos 1 em cima, e embaixo 3 mais 1. Isso é o próprio A2 sobre 4, que eu já sei o valor de A2, né? Dividindo menos 1 terço por 3, eu obtenho o terceiro termo da sucessão. E assim sucessivamente. Para o A4 vai acontecer de novo a mesma coisa, eu vou obter o anterior sobre 5, e fazendo a divisão eu obtenho o quarto termo. Bom, obtendo, portanto, assim sucessivamente, a sequência que me foi pedida. Então veja que recorrência é um fato muito interessante para se descobrir, né, sequências. Por falar nisso, por falar em recorrência, olha o que Fibonacci inventou. Ele inventou uma sequência, né, de números aí. A internet tem muitas explicações, usando inclusive coelhos para explicar essa sucessão. A gente vai se eximir disso, porque já tem exaustivamente assuntos a respeito. E aí, se você for um bom observador, você vai notar que os números de Fibonacci, a partir do terceiro termo, é soma dos dois anteriores. Olha aí, ó. Por recorrência, o que a gente percebe aí? O primeiro termo é 1, o segundo é 2, e a partir do terceiro, olha aí, ó, cada termo é soma dos dois anteriores. Ok? Uma outra sucessão especial não tão famosa é a de Feinberg. Feinberg era um jovem, né, de 14 anos, quando ele descobriu essa sucessão especial. Ele não virou matemático profissional, até porque ele morreu muito novo com um acidente de moto. Mas o professor dele publicou esse artigo quando ele tinha 14 anos. Observe, ela também é chamada de Trifibonacci pelo seguinte, ó. Cada termo a partir do quarto é soma dos três anteriores. Percebe? Por isso Trifibonacci. Por recorrência, a gente percebe que o primeiro termo é igual ao segundo, e por sua vez vale 1. O terceiro termo é 2. E a partir daí, o que a gente percebe? Cada termo é soma dos três anteriores, ó. Então, se eu quisesse achar o centésimo termo de Feinberg, eu precisaria precisaria saber os três anteriores, né? É o mesmo problema que apresenta lá em Fibonacci, né? Tem que saber os dois anteriores. E também a mesma coisa que vai acontecer com Lucas, ó. Eduardo Lucas também criou uma série muito próxima da de Fibonacci, onde ele muda o termo inicial, mas que também o termo que a gente quer, qualquer termo, é sempre soma dos dois anteriores. A partir do segundo termo, cada termo é soma dos dois anteriores. Ok? Bom, a gente vai falar agora de algumas sucessões notáveis, começando pelos naturais. Os naturais é tão antigo quanto o homem contava, né? O carneirinho lá, para tirar do carneirinho do rebanho, ele colocava uma pedrinha. Lembra que a tia contava essa história? 2 carneirinhos, 2 pedrinhas, 3 carneirinhos, 3 pedrinhas. No final do dia, se não sobrar as pedras, é porque estava tudo certo. Se sobrar as pedras, é porque estava faltando carneiro. Ou se tivesse carneiro a mais, é porque tinha vindo algum do rebanho anterior. Então essa é a ideia que já carrega o homem desde sempre, né? A dos números naturais, de contar, processo de contar, né? 1, 2, 3. E é claro que o termo geral é N, né? Porque a gente viu que a gente sai do 1 e vai para N, né? Nos naturais. Se a gente observar, os naturais também podem ter sucessões dentro dele, como por exemplo a dos pares, ó, são os múltiplos de 2, então é natural que o termo geral seja 2n. O complementar desse conjunto nos naturais são os ímpares. Olha aí, ó, 1, 3, 5, 7, os números que não são naturais pares, né? Não são múltiplos de 2. Claro que cada natural, se eu parar em qualquer natural e tirar 1, eu caio no antecessor, que vai ser sempre um primo, né? Portanto, o termo geral dos ímpares seria 2n menos 1.
Outra sucessão notável, a queridinha, né, dos algebristas também, junto com Fibonacci, são os triangulares, porque muita coisa se prova a partir dela e ela se associa com muitas outras relações. Observe, se eu tiver uma bolinha, nada há que se dizer, esse é o primeiro termo da minha sucessão. Se eu pego essa bolinha e agora somo duas a ela, eu tenho aí um formato de triângulo, eu tenho 3 bolinhas no segundo termo da sucessão. Se eu pego essas mesmas 3 e agora, em vez de somar duas, eu somo 3, eu tenho agora 6. Pego essas mesmas 6 e agora vou somar 4. E assim por diante. Percebe que eu estou somando os números naturais? 1 mais 2 mais 3 mais 4? Ora, essa soma dos números naturais, 1 mais 2 mais 3 até n, não é? Para chegar no n eu vou passar pelo n menos 2, n menos 1, eu posso escrevê-la de trás para frente, ó. Percebe? Somar n de 1 a n é mesmo que somar de n até 1, né? Veja que essa soma vai me dar o termo geral dos números triangulares, percebe? A soma dos n primeiro naturais é o termo geral dos números triangulares, ó. Porque cada número triangular, você percebeu ali que era a soma que vinha até antes dele, ó. Ora, essas duas igualdades, se eu somo membro a membro, antes do igual eu vou ter 2an e depois eu vou ter repetidamente n mais 1, n mais 1, n mais 1, quando eu somo de cima com de baixo na sua respectiva posição. Somar n mais 1 de 1 até n é somar ele n vezes, né? Se eu simplifico isso por 2, eu tenho aí o termo geral dos números triangulares. Uma importante relação. Curiosidade. Os números triangulares, se você associar ele ao triângulo de Pascal, você vai notar que ele aparece escondido lá na terceira fileira, ó. Sacou? Olha aí os números triangulares. Também aparece do outro lado, olha aí, ó. Interessante, né? Claro que existe uma álgebra para se provar isso aí, mas é bem elementar, é só continha, né? Bom, vamos agora para os números quadrangulares. Tinha os triangulares, tem que ter os quadrangulares, né? Observe, uma bolinha nada há que se dizer, mas eu sei que 1 é 1 ao quadrado. Se eu pego essa mesma bolinha e agora acrescento em forma de quadrado mais 3, 1 em cada vértice, eu tenho agora 4 bolinhas, que eu sei que é 2 ao quadrado. Se convenientemente eu acrescento essas 4 novo quadrado com bolinhas no vértice e no ponto médio, agora eu de novo tenho um quadrado, né? E aí eu sei que 9 ao quadrado, 9 bolinhas é 3 ao quadrado. Essa é a sucessão dos números quadrangulares, né? Os quadrados perfeitos aí, ó. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Como as bases são naturais, é natural que o termo geral seja n ao quadrado. 1, 2, 3 até n, como a gente já viu, né? Só que agora ao quadrado. Curiosidade. Se eu pego os primos, desculpa, os primos não, os primos estão nos lábios, né? Se eu pego os números triangulares, olha como os números triangulares são interessantes, e somo eles sucessivamente 2 a 2, olha o que acontece, cada um com seu vizinho, ó. Somando 6 com 10, o que eu obtive aí ao somar cada triangular com seu vizinho? Eu obtive exatamente os quadrangulares, você percebeu? Olha lá, ó. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, não é verdade? Demonstração visual disso é óbvio, né? O primeiro quadrangular vale tanto quanto o primeiro triangular. Observe, o segundo vale tanto quanto o segundo triangular, né, somado com 1 e assim por diante. Observe, 4, né, 3 mais 1. Bom, aqui está errado esse quadradinho, teria que ser o quadradinho 3, né, no início aí dessa última linha, mas tudo bem, depois a gente corrige isso aí. E aí eu estou de novo, né, visualmente vendo que quando eu somo o terceiro triangular com 3, eu obtenho exatamente a soma de 2 triangulares consecutivos que me dá o quadrangular respectivo, que nesse caso é 9. Algebricamente, eu poderia continuar fazendo isso e mostrar que quando eu pego qualquer triangular e somo com o que vem antes dele, ó, note, o termo geral do triangular mais, se eu fizer no termo geral o n como sendo n menos 1, que seria o antecessor, né, eu vou obter essa segunda relação, e ao somá-las, né, conservando o denominador, eu obtenho aí n quadrado, fazendo devida simplificação. Ok? Uma nova sucessão notável são os números cúbicos, né? Eu pego um cubinho, nada há que se dizer, 1 é 1 ao cubo, agora desse mesmo cubinho eu construo um novo cubo, ó. Se eu ponho mais um, é um paralelepípedo, né? Vou pôr mais 1, mais 2 atrás, vou pôr um aqui em cima atrás, mais um em cima atrás, e vou pôr 2 aqui na frente. Observe que agora eu tenho 8 cubos, que é 2 ao cubo. Se eu continuo fazendo isso indefinidamente, eu tenho aí a sucessão dos números cúbicos, ok? O termo geral, obviamente, como as bases são números naturais, 1, 2, 3, é natural que o termo geral seja n ao cubo. Muito bem. Uma outra sucessão, uma curiosidade, na verdade, né? Observe, o 2 é número primo e ele é soma de um quadrado com um cubo. O 5, que também é primo, também. Observe, 31 é primo, é soma de um quadrado com um cubo. Né? Uma curiosidade. Observe que não são todos os primos, mas muitos deles são soma de quadrado com cubos. Ok? Para você pensar, será que essa sucessão de números primos, que podem ser representados como soma de quadrado com cubos, é finita ou infinita? Um bom tema para pesquisa, né? Os números retangulares, se tinha os quadrangulares, tem que ter os retangulares, ou oblongos, né? Observe, se a gente montava quadrado, agora vamos montar retângulo. 2, nada há que se dizer. Pega esses dois e, convenientemente, nos vértices de um retângulo e no ponto médio, de um lado, eu construo um novo retângulo contendo 6. De novo, eu pego esses 6 e construo um novo retângulo, colocando agora 12 bolinhas. E posso continuar fazendo essa construção. Esses são os números oblongos, né? Números que formam retângulos. O termo geral é bem imediato de definição, porque se você olhar com calma, ó, cada retângulo daquele tem uma certa base e a altura é uma unidade a mais, né? Então, se eu chamar a base de n, a altura é n mais 1 sempre. Percebe nas figuras? Claro que a área desse retângulo é só multiplicar a base pela altura, me dando aí, portanto, o termo geral dos retangulares. Interessante, né? Curiosidade dos retangulares. Veja, os triangulares estão aí de novo, os intrusos, né? O que acontece se eu somo um número triangular com ele mesmo? Olha aí, eu obtenho exatamente um retangular, percebeu? Cada triangular somado com ele mesmo dá um retangular. Olha lá, se eu for para o termo geral, ó, um triangular com ele mesmo. Fazendo a continha, repetindo o denominador, eu obtenho ao simplificar exatamente o termo geral, olha aí, ó, dos oblongos, né?
Interessante, né? Visualmente é isso que a gente fez. Pegou um triangular e dobrou ele, né, para obter o respectivo quadrangular. Bom, os pentagonais é simples. Eu pego um pentágono, nada há que se dizer, se eu coloco uma bolinha num vértice, e agora eu vou completar os vértices com bolinhas. Agora eu tenho 5. Outro pentágono coincidindo um lado. Vou pôr bolinhas nos vértices e nos pontos médios. Agora eu tenho 12. Novo pentágono com um lado em comum. Agora eu tenho que colocar bolinha nos vértices e, além disso, dividir cada lado em 3. Já que anteriormente eu dividi em 2. E aí eu vou ter 22 bolinhas. Esses são os números pentagonais. 1, 5, 12, 22 e assim por diante. A demonstração do termo geral ficará para uma próxima aula, quando nós tivermos estudado as sequências ou progressões aritméticas. Até a próxima.